Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do Pygame. E nessa aula a gente vai aprender a desenhar objetos na tela. A gente sabe que para construir jogos a gente precisa fazer alguns desenhos, né? Então, nessa aula a gente vai aprender a desenhar formas geométricas na tela aqui que a gente acabou de criar, né? Então veja só, vamos retomar o nosso projeto. A gente criou aqui as cores preto e branco, criamos o while loop para ele iniciar a nossa tela do jogo, né? E já fizemos a função para caso a gente encerre o jogo. E colocamos um caption que é o Hello Pygame. Nessa aula a gente vai criar objetos. Então para isso a gente precisa definir algumas cores. Então vamos colocar aqui mais uma constante, né? Vermelho, que vai ser igual a cor vermelho. Se você não sabe, o vermelho é 255,0,0, né? Quando você mexe com RGB, como eu desenvolvo com PySide 6 ou PyQt, eu já estilizo muitas telas, então eu acabo decorando isso, tá? Mas você consegue encontrar cores RGB na internet aí facilmente, ou qualquer aplicativo de cores, tá? Então a gente vai definir o verde também. Um verde, que vai ser igual 0,2550, que é o verde. E o azul, que é o contrário, né? Azul. Se você não sabe, o RGB é o Red, Blue, Green, que formam todas as cores, né? RGB, Red, Green, Blue, que é vermelho, verde e azul. A junção dessas cores formam todas as outras, né? Então vamos lá, 0, 0, 2, 5, 5. Então a gente tem aqui preto, branco, vermelho e azul. Incrementamos cores aqui no nosso projeto. E agora, né? Agora a gente vai desenhar fórmulas, né? Formas geométricas aqui no nosso projeto. Como que a gente faria isso? A gente já tem aqui que ele vai preencher com branco. E aqui a gente vai colocar um comentário que vamos colocar desenhando formas, tá? E aqui a gente vai desenhar nossas formas. O Pygame ele é muito intuitivo, tá? Então eu vou colocar pygame.draw de desenhar e já vai desenhar pra gente, né? Que significa inglês. Se você sabe inglês, ajuda muito ainda, porque né, aqui draw em inglês é desenhar. E aí a gente vai colocar a forma que a gente quer desenhar. Quando a gente coloca aqui o ponto, ele já dá aqui as formas que a gente pode desenhar. Um círculo, um retângulo, um polígono, um quadrado. A gente pode desenhar várias coisas que já vem como um padrão. Então, eu vou colocar aqui o rect, que é o retângulo. E aí, ele vai pedir aqui primeiro o surface, que é a tela onde eu quero desenhar. Então, a gente vai passar a tela. E aí, depois, qual é a cor que eu quero desenhar isso aqui? Eu vou colocar o vermelho, que a gente definiu lá. Tá? E aí, depois, né, qual é o ângulo que eu quero desenhar? Qual que é o tamanho do meu retângulo? Então, a gente tem que passar os 4 lados do retângulo, né? Aqui, então, eu vou colocar 100 dentro de uma tupla, 50, 200.100, tá? Então, aqui eu estou pedindo para ele desenhar o retângulo. Tem outras propriedades que a gente pode abordar aqui, ó, por exemplo, o widget, que é o tamanho, o border radius, eu quero uma borda arredondada, por padrão ele vem assim, o border top left, então a gente pode colocar, se eu quero formar um retângulo com uma borda curvada, aqui a gente pode definir vários, tá? Border bottom, tá? Então a gente pode explorar cada um desses daqui. Se eu quero que só a borda de baixo curvada, eu posso colocar esses parâmetros que estão aqui, tá? E aí, continuando, a gente vai colocar pygame.draw e vamos desenhar outra forma também. Draw.circle, que é o círculo que eu quero desenhar na minha tela, a cor verde. E aí eu vou passar aqui 400, que é a coordinate, a coordenação que ele vai estar, né? Ou a posição, 300. E aí eu vou passar aqui que 50 por 50 ele vai estar o formato aqui do meu círculo, tá? Então ele vai estar do tamanho de 50. E aí a gente vai passar aqui o Pygame também de novo, draw, e vamos desenhar uma linha, tudo para você visualizar. E aí depois a gente vai poder movimentar essas linhas, tá? Azul, então vou colocar aqui o azul. E aí eu vou colocar aqui a cor, né, onde ele vai começar, vou colocar 0.0 aqui na start post coordinate, onde ele vai começar, a posição que ele vai começar, e aí eu vou colocar a posição que ele vai terminar, tá? E aí o tamanho aqui, o widget do meu tamanho. Aqui por padrão ele vem com 1,
Então a gente vai colocar como 5 aqui para ele executar, tá? Perfeito. E aí, por último, a gente vai desenhar também um polígono. Draw.polygon. E aí, na nossa tela, qual é a cor? A gente vai colocar o preto. E aí, vamos passar aqui a sequência de os pontos as coordenadas, na verdade, né? Coordenadas, tá tentando lembrar a palavra. Então, ele vai estar aqui 600 por 100 na posição, porque eu já fiz testes antes, tá? Antes de passar. E aí, aqui, a posição final, 750. E aí, aqui também o tamanho dele que ele vai estar, tá? O tamanho dele vai ser 750 por 150. Então, criamos esses objetos. Maravilha. Aqui, se você colocar o pygame.draw, né? E colocar o objeto, por exemplo, linha, né? Ele vai te mostrar aqui os objetos, inclusive na documentação está exatamente assim. Então, a surface, color, a posição que ele vai começar, né? Aqui vai ser as coordenadas e a posição que ele vai terminar na tela. Então, aqui, Start Pos Coordinator e End Pos Coordinate é a posição inicial e a posição final. Então, já testei aqui para, né, poupar. Então, isso aqui muitas vezes vai ser teste que você vai colocar, né, para você identificar. Depois eu vou ensinar alguns macetes para você também. Mas vamos executar e ver qual que é o resultado, tá? Então, polígono, tô bloqueando. Ele falou que não pode ser interpretado. Vamos ver o erro. Já vi aqui meu erro, foi aqui, ó. Eu fechei antes, né? A posição. Então, tem que tomar cuidado para fechar aqui. Se a gente ver o parâmetro, tá vendo? Eu preciso passar esses parâmetros aqui dentro de uma lista. E aqui cada um deles é uma a posição inicial, final e o tamanho, tá? Então, eu fechei a minha lista antecipadamente, tá? Vamos executar de novo e ver se deu algum erro. Então, olha só. Eu pedi para ele criar uma linha do começo até o final. E aí eu coloquei um círculo, um polígono, um retângulo, tá? Então, criei esses objetos na tela. Aí você fala, olha, isso daqui não significa nada, né? Significa muita coisa, que esse é o passo inicial para a gente começar a criar os objetos na nossa tela. E aí, a partir da próxima aula, a gente já vai ver movimentos no teclado e muito mais, tá? Então, aqui nessa aula, você vai aprender a incluir objetos, que é utilizando o método draw do Pygame, tá? Então, dessa maneira que a gente inclui objetos. Lembra do jogo da cobrinha lá? Eu coloquei um objeto e fiz com que esse objeto fosse se movimentando e aumentando gradativamente. E isso você vai entender no passo a passo que a gente vai criar aqui nessa playlist, tá? Então, na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.